Oi, gente, meu nome é Débora. Eu queria falar um pouquinho sobre combinações lineares com vocês hoje. Então, quando a gente tem um vetor V, né? Lembrando, o que é querer determinar se o vetor V pode ou não ser escrito como combinação linear, né? De uma certa quantidade de vetores aqui, V1, V2 e assim por diante até VK. Então, é determinar, né, se na verdade existem múltiplos escalares desses vetores, que quando somados vão gerar o vetor V. Lembrando que o múltiplo escalar é só pegar o vetor e multiplicar por um número real. Então, na verdade, né, o que eu estou querendo determinar é se existem constantes, né, que eu vou chamar aqui de α1, α2 e assim por diante, que quando eu pego a primeira constante, multiplico por V1, a segunda constante, multiplico por V2, e até a última constante, multiplico por VK e somo os resultados todos, isso vai ter que gerar explicitamente o vetor V. Como é que eu faço para determinar, né, se esses números existem ou não, certo? Então, se o vetor V pode ou não ser escrito como combinação linear dos vetores V1, V2, VK. Então, para isso, a gente resolve um sistema linear, que é o sistema linear, né, AX igual a V. Onde quem é essa matriz A? A matriz A é a matriz cujas colunas são esses vetores V1, V2, VK. Então, eu escrevo aqui na primeira coluna o vetor V1, na segunda coluna o vetor V2, na terceira coluna o vetor V3 e assim vai indo até chegar na última coluna com o vetor VK. A matriz X é a matriz dessas constantes, certo? Então, se o sistema linear tiver solução, então a solução ela já vai me dar direto, né, quem são essas constantes capazes de gerar uma combinação linear que vai resultar em V. E o vetor V é importante, né? A gente escreve ele como uma matriz coluna aqui para a gente ter a compatibilidade do produto matricial. Ok. E aí a gente tem três possibilidades, né, para um sistema linear, que é ter uma única solução, não ter solução ou ter infinitas soluções. Vamos ver o que acontece, né, em cada um desses casos com essas combinações lineares. Então, se o sistema linear tiver solução única, então, nesse caso, né, o vetor V ele pode ser escrito de forma única como combinação linear desses vetores V1, V2 e assim por diante VK. E lembrando, a solução desse sistema linear já vai me dar, então, quem são essas constantes da combinação linear, certo? Se eu tiver infinitas soluções, isso vai querer dizer que o vetor V ele pode ser escrito como combinação linear desses vetores, mas de infinitas formas diferentes. Então, existem infinitas constantes diferentes que quando eu pegar os múltiplos, né, dos vetores V1, V2, VK, eu vou resultar no vetor V. E aí, lembrando, né, essas infinitas soluções, elas vão gerar, então, os infinitos coeficientes que vão gerar essas combinações lineares. Agora, se o sistema linear não tiver solução, isso quer dizer que não vão existir essas constantes capazes de gerar o vetor V, né, quando multiplicadas pelos vetores V1, VK. Então, se o sistema não tem solução, isso quer dizer que o vetor V não pode ser escrito como combinação linear desses vetores. Então, vamos fazer um exemplo de cada aqui, né, para a gente conseguir ver na prática como é que isso vai se dar. Então, aqui a gente tem, né, o exemplo 5 do material teórico, e eu estou querendo determinar se esse vetor V é ou não combinação linear desses três vetores aqui, V1, V2, V3. Então, para determinar isso, o que a gente vai fazer é resolver o sistema linear AX igual a V, lembrando, né, a matriz A é a matriz cujas colunas são os vetores V1, V2 e V3. Então, na primeira coluna vai o vetor V1, então menos 3, 1, 0, tá? Aqui é a primeira coluna. A segunda coluna é menos 11, 3, menos 4, que é o vetor V2. E a terceira coluna é o vetor, né, são as entradas do vetor 15, menos 1, 1, que são as entradas do vetor V3. A matriz X vai ser a matriz, né, dos coeficientes, então α1, α2, α3, já que eu tenho três vetores, eu tenho que ter três constantes, né? E, por final, eu tenho o vetor V importante escrito na forma de vetor coluna para a gente ter a compatibilidade do produto matricial aqui. Então, o vetor V é o vetor 1, 1, 2. Então, aqui eu estou com 1, 1, 2. Quem é a matriz aumentada, né, desse sistema linear? Então, eu vou colocar a matriz A, que a gente já obteve aqui em cima, e colocar a coluna, né, do vetor V, certo? Então, essa daqui é a nossa matriz aumentada do nosso sistema linear. Vamos escalonar ela para tentar achar a solução, né, do sistema. Então, eu estou aqui com a matriz aumentada do sistema linear
E aí, o que acontece, né? Vamos começar escalonando. Então, a primeira coluna que tem um número diferente de 0, já é a primeira, né? E aí, o que eu vou fazer, certo? Eu vou trocar a linha 1 e a linha 2 de lugar, só porque, né, vai ser muito mais fácil já trabalhar com o pivô 1 do que dividir essa linha aqui por menos 3 para tentar, né, anular as entradas que estão abaixo desse pivô, porque os outros números que estão aparecendo na linha não são múltiplos de 3. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro é trocar essas duas linhas de lugar. Então, eu vou chegar aqui, né, nesse resultado, troquei as duas linhas de lugar. Lembrando, a terceira linha não foi alterada. Então, só substituir ali. Agora, o que eu vou fazer aqui, certo? Então, vou ficar com esse pivô já, né, na primeira linha. E vou anular as entradas que estão para baixo dele. Então, eu tenho que anular, né, esse menos 3 que está aparecendo aqui embaixo. Como é que eu anulo esse menos 3? É só pegar, né, a segunda linha e somar 3 vezes a primeira linha. Porque aí eu vou ficar com menos 3 mais 3, o zero que eu estava querendo aqui nessa entrada. Então, vamos fazer isso. Então, lembrando, a primeira linha e a terceira linha não mudam, estou alterando só a segunda, né, nesse passo de escalonamento. Então, a primeira entrada vai ficar menos 3 mais 3, 0. Menos 11 mais 3 vezes 3, então, menos 11 mais 9, menos 2. 5 menos 3, 2, e 1 mais 3, 4, certo? Então, cheguei nessa matriz aqui. Agora, beleza, o nosso primeiro pivô, né, o pivô da primeira linha, ele já tá aqui, já é 1, e já tá todas as entradas abaixo dele anuladas. Então, vamos ignorando a primeira linha, quem que seria, né, o nosso próximo pivô? Então, seria esse menos 2. Então, o que eu vou fazer é dividir essa linha toda, né, por menos 2 para chegar nesse pivô 1 e conseguir anular o resto da coluna dele. Então, para isso, eu vou dividir, então, essa linha por menos 2. Então, aqui, a primeira e a terceira linha eu não alterei. A segunda linha, então, dividindo por menos 2, eu vou ficar com 0. Menos 2 dividido por menos 2, 1. 2 dividido por menos 2, menos 1. E 4 dividido por menos 2, menos 2. O que eu vou fazer agora, certo? Então, agora eu já estou com o meu pivô 1, que eu vou fazer anular a coluna dele. Então, para anular esse 3 que está aparecendo aqui em cima, o que eu vou fazer é pegar a linha 1 e subtrair 3 vezes a linha 2, certo? E, para eu anular esse menos 4 que está aparecendo abaixo do pivô, o que eu vou fazer é pegar a terceira linha e somar 4 vezes a segunda. Então, vamos lá. A segunda linha não alterou, a gente está só usando ela, né, para mexer nas outras. A primeira linha, então, vai ficar, lembrando, ela menos 3 vezes a segunda. Então, vai ficar 1 menos 0, né? 3 menos 3, o 0. Então, menos 1 mais 3, porque ficou menos 1, menos 3 vezes menos 1. Então, 2. E, por final, então, 1 menos 3 vezes menos 2. Então, 1 mais 6, 7. A última linha, então, eu estou pegando ela mais 4 vezes a segunda. Então, eu vou ficar com 0 mais 0, 0. Né? Menos 4 mais 4, 0. 1, menos 4, menos 3. E 2, menos 2 vezes 4. Então, 2 menos 8, menos 6. Então, cheguei aqui nessa matriz. Agora, o que eu vou fazer, né? Já trabalhei com esses dois pivôs, olha, a coluna desses dois pivôs já está toda zerada, né? Eles são os únicos números diferentes de 0 e já são 1. Então, vamos trabalhar agora com a última linha. Então, transformar esse pivô aqui em 1. Então, para isso, o que eu vou fazer? Dividir a terceira linha por menos 3. Então, dividindo a terceira linha por menos 3, o que a gente chega, né? Então, a primeira linha e a segunda não mudam. A terceira vai ficar 0, 0. Menos 3 dividido por menos 3, 1. E menos 6 dividido por menos 3, 2. Ok. O que a gente vai fazer agora, né? Só falta, então, anular o resto da coluna desse último pivô que a gente obteve. Então, vamos lá, né? Para isso, para anular esse 2 que está aparecendo aqui em cima, eu vou pegar a linha 1 menos 2 vezes a linha 3. E, para anular esse menos 1 que aparece logo acima, a gente vai pegar a linha 2 mais linha 3. Então, vamos fazer essas contas. A linha 3 fica intacta, a gente está só usando ela para mexer nas outras. A linha 1, então, vai ficar 1 menos 0, 1. 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 0. E 7 menos 4, 3. E a segunda linha, então, ela vai ficar 0 menos 0, 0. 1 menos 0, 1.
menos 1 mais 1, 0, e menos 2 mais 2, 0. Então, a gente chegou nessa matriz aqui que está na forma escalonada reduzida, porque se a gente circula, né, as primeiras entradas diferentes de 0 em cada uma das linhas, né, o resto da coluna dela já é nula, os pivôs estão fazendo a escadinha, e mais que isso, né, esses pivôs já são 1. Então, vamos analisar essa matriz, certo? Então, aqui, vamos circular as primeiras entradas diferentes de 0 de cada uma das linhas, então, a gente obteve esses 1s. Lembrando, né, na primeira coluna aparecem os coeficientes da variável α1, na segunda coluna os coeficientes da variável α2, na terceira coluna os coeficientes da variável α3. Como eu tenho pivô nas colunas de todas as variáveis e esse sistema não é inconsistente, então necessariamente, né, a gente tem uma única solução. Mais que isso, né, se a gente for, né, passar de volta para a linguagem de sistemas lineares, né, essa matriz aumentada, a gente fica com 1 vezes α1 mais 0 vezes α2 mais 0 vezes α3 igual a 3. Então, α1 igual a 3. Da segunda, a gente fica com 1 vezes α2 igual a 0. E da terceira, 1 vezes α3 igual a 2. Então, na verdade, a nossa solução única aqui é α1, α2, α3. O α1 é 3, o α2 é 0, o α3 é 2. Como a gente teve uma solução única, isso quer dizer que o nosso vetor vai poder ser escrito de forma única como combinação linear dos 3 vetores. E mais que isso, né? Quem é essa nossa combinação linear? Então, lembrando, a nossa combinação linear é α1 vezes V1, mais α2 vezes V2, mais α3 vezes V3. Então, substituindo esses valores, né? A gente fica com 3V1 mais 0V2 mais 2V3. Isso tem que dar o vetor V. Então, na verdade, o que a gente chega é que 3V1 mais 2V3, isso tem que dar o próprio vetor V, certo? Então, essa daqui é a combinação linear gerando V. É sempre interessante, certo, gente, a gente conferir, né, o resultado, só para ter certeza que não errou nenhuma conta durante o escalonamento, nem nada do tipo. Então, se eu pego 3 vezes o vetor V1 mais 2 vezes o vetor V3, isso vai ter que gerar o vetor V. Então, estou substituindo aqui quais são os valores dos nossos vetores. Então, o vetor V1 era o vetor menos 3, 1, 0. E o vetor V3 é o 5, menos 1, 1. Então, 3 vezes o primeiro vetor vai ficar menos 9, 3, 0. E 2 vezes o vetor V3 vai ficar 10, menos 2, 2. Somando esses dois vetores, a gente fica menos 9 mais 10, 1. 3 menos 2, 1. E 0 mais 2, 2. Então, a gente chega no vetor 1, 1, 2, que era realmente o nosso vetor V. Então, realmente, as contas estão todas certas, né? A gente conseguiu checar o resultado. Beleza. Então, aqui foi um caso em que a gente tinha uma única solução no sistema linear, e a solução única, então, gerava a única combinação linear possível dos vetores V1, V2, V3, que geram, né, o vetor V. Então, vamos fazer aqui um outro exemplo. Então, aqui também estou com 3 vetores e quero determinar se esse vetor V é ou não combinação linear deles. Então, vou ter que resolver o sistema linear, né? AX igual a V. A matriz A, lembrando, é a matriz cujas colunas são os vetores V1, V2, V3. Então, no caso aqui, a primeira coluna é 1, menos 1, 2. A segunda coluna é 2, 1, 2. E a terceira coluna é 1, 2, 0. A matriz X é a matriz, né, dos coeficientes da combinação linear, se eles existirem. Então, α1, α2, α3, já que eu tenho 3 vetores. E o meu vetor V, certo, é o vetor menos 1, menos 5, 2. É importante escrever ele na forma de matriz coluna para a gente ter a compatibilidade do produto matricial. Agora, o que eu vou fazer aqui, certo? Vamos determinar primeiro quem é a matriz aumentada desse sistema linear, porque é ela que a gente vai ter que escalonar. Então, a gente vai ficar aqui, né, com a matriz. Então, pego a matriz A, né, e acrescento aqui a coluna, né, correspondente ao vetor V, certo? Então, essa é a matriz a ser escalonada. Vamos escalonar ela. Então, estou com a matriz aqui aumentada do sistema linear. Primeira coisa, né, o nosso pivô da primeira linha já é esse 1, né, que está na primeira coluna. E, mais que isso, né, ele já é 1, então já vai simplificar bastante nossa vida. Então, o que eu vou fazer é só anular o resto da coluna dele. Então, para anular esse menos 1, vou pegar a linha 2 mais linha 1
E para anular esse 2 que está abaixo dele, eu vou pegar a linha 3 menos 2 vezes a linha 1. Ok. Quando eu fizer isso, né, com o que eu vou ficar? Então, eu vou ficar com... A primeira linha não muda, estou só usando ela para mexer nas outras. A segunda linha, então, vai ficar menos 1 mais 1, 0. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. E menos 5 menos 1, menos 6. A última linha, então, pegando ela menos 2 vezes a primeira, eu vou ficar com 2 menos 2, 0. Então, 2 menos 4, menos 2. 0 menos 2, menos 2. E 2 mais 2, né? Porque ficou 2 menos 1 vezes menos 2, então 2 mais 2, 4. Ok. Então, aqui já temos nosso primeiro pivô, né? Com a coluna dele toda nula. Então, vamos passar para o próximo pivô. Então, o nosso próximo pivô seria esse 3. O que eu vou fazer é dividir a linha toda, né, por 3. Não precisa de trocar ela com a última, porque todas as entradas são múltiplos de 3. Então, ela vai ficar com o número simples. Então, dividindo a segunda linha, né, por 3, para chegar nesse pivô 1, a gente vai ficar, então, com a primeira e a terceira linha não mudam. Ela vai ficar, a segunda vai ficar, né, 0. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. E menos 6 dividido por 3, menos 2. Ok, chegamos aqui, então, no pivô 1. O que eu vou fazer é anular o resto da coluna dele agora. Então, para anular esse 2, o que eu vou fazer é a linha 1 menos 2 vezes a linha 2. E para anular esse menos 2, pegar a linha 3 mais 2 vezes a linha 2. Ok. No que a gente vai chegar aqui, certo? Então, a segunda linha, né, deixa ela aí quieta, intacta. A primeira linha, ela vai ficar, então, tô pegando ela menos 2 vezes a linha 2. Então, 1 menos 0, 1. 2 menos 2, 0. 1 menos 2, menos 1. E menos 1, menos 2 vezes menos 2, então vai ficar menos 1 mais 4, 3. E a última linha, né, ela vai ficar, então, lembrando, tô pegando ela e somando 2 vezes a segunda. Então, 0 mais 0, 0. Menos 2 mais 2, 0. Menos 2 mais 2, 0. E 4, né? Menos 4, 0. Então, aqui a gente ficou com uma linha toda de zeros. Se a gente circular, né, as primeiras entradas diferentes de 0 em cada uma das linhas não nulas, a gente tem esses dois pivôs. Lembrando, né? Então, esses dois pivôs, eles estão na coluna referente aos coeficientes de alfa 1 e de alfa 2. Então, como alfa 3 ele não tem o pivô de nenhuma linha na coluna dele, então ele é uma variável livre. Então, vamos chamar ele de beta, certo? Então, alfa 3 vou chamar de beta, ele é uma variável livre. Uma coisa importante, né, como a gente não teve nenhuma inconsistência e tem variáveis livres, a gente vai ter infinitas soluções. Isso vai querer dizer que o vetor V pode ser escrito de infinitas formas diferentes, como combinação linear dos vetores V1, V2, V3 que a gente tinha. Então, passando, né, essa matriz aumentada para a linguagem de sistemas lineares, de volta, a gente fica com 1 vezes alfa 1 mais 0 vezes alfa 2 menos 1 vezes alfa 3 igual a 3 na primeira linha. Então, alfa 1 menos alfa 3 tem que dar 3. Na segunda linha, a gente fica com 0 alfa 1 mais 1 vezes alfa 2 mais 1 vezes alfa 3, tem que dar menos 2. Então, ficou alfa 2 mais alfa 3 igual a menos 2. E por último, né, a última linha fica 0 vezes alfa 1 mais 0 vezes alfa 2 mais 0 vezes alfa 3 igual a 0. Então, a gente fica com 0 igual a 0, né, ela não está acrescentando nada para a gente. Isolando aqui, né, as nossas duas variáveis dependentes, que são alfa 1 e alfa 2, a gente chega aqui na primeira linha, né, alfa 1 é 3 mais alfa 3, e alfa 2 vai ser menos 2 menos alfa 3. Substituindo alfa 3 por beta, que é o nome que a gente deu para essa variável livre, a gente vai ficar com alfa 1 igual a 3 mais beta, e o alfa 2 igual a menos 2 menos beta. Então, a nossa solução geral, né, é x, né, alfa 1, alfa 2, alfa 3. O alfa 1 é 3 mais beta, o alfa 2 é menos 2 menos beta, e o alfa 3 é o que eu chamei de beta, né? Aqui o beta variando em todos os conjuntos reais. Então, para cada valor de beta, eu tenho uma solução diferente. E aí, como a gente teve infinitas soluções, então, que nem eu estava falando, né? O vetor V ele vai poder ser escrito de infinitas formas diferentes, como combinação linear daqueles vetores V1, V2, V3.
E mais que isso, né, essas infinitas combinações lineares, elas são dadas por o alfa 1, que é 3 mais beta vezes V1, o alfa 2, que é menos 2 menos beta vezes V2, mais o alfa 3, que era beta vezes V3. Então, para cada valor de beta que eu pegar né, dentro do conjunto dos números reais, essa combinação linear necessariamente vai gerar o vetor V. Então, por exemplo, certo, gente? Se eu pego beta igual a zero aqui, então eu vou ficar com 3V1 menos 2 vezes V2 mais 0 vezes V3 igual a V. Então, o que está querendo dizer é que 3V1 menos 2V2, se eu somar esses dois vetores, isso vai dar V. Agora, se eu pego, por exemplo, beta igual a menos 3, então eu vou ficar com 3 menos 3, 0V1, menos 2 mais 3, 1 vezes V2, mais menos 3 vezes V3. Então, na verdade, eu fico com V2 menos 3V3. Essa combinação linear também vai gerar o vetor V. Agora, se eu pego, por exemplo, certo, o beta igual a 10, eu vou ficar com 3 mais 10, 13V1, menos 2 menos 10, menos 12V2, mais 10V3. Então, se eu faço essa soma, isso também vai gerar o vetor V. E assim por diante, certo? Para cada valor beta que eu pegar, eu vou ter uma combinação linear diferente que vai dar o mesmo resultado que é o vetor V. Ok. E aí, vamos fazer um último exemplo aqui, que eu estou com esses três vetores aqui, V1, V2, V3, e o meu vetor V, e vamos ver se ele pode ou não ser escrito como combinação linear desses três. Então, tem que resolver o sistema linear AX igual a V. Lembrando, né, a matriz A é a matriz cujas colunas são os vetores que eu quero determinar se V é ou não combinação linear deles. Então, no caso aqui, a primeira coluna vai ser 7, 5, menos 1. A segunda, 1, menos 3, 3. E a terceira, 0, menos 3, menos 13, 11. A minha matriz X é a matriz dos coeficientes, como eu tenho três vetores, vai ser alfa 1, alfa 2, alfa 3. E por último, né, então, eu tenho o meu vetor V importante escrito na forma de vetor coluna, de matriz coluna. Aqui, então, a nossa matriz aumentada, né, vai ser a matriz que eu pego, a minha matriz A, né, que é a matriz A do sistema linear, e acrescento a coluna como sendo o vetor V. Vamos escalonar ela, então, certo? Então, aqui, o que eu vou fazer, certo? Primeira coisa é, não vou trabalhar, né, com esse primeiro pivô, 7, porque o resto da coluna da linha dele não é múltiplo de 7. Então, aqui vou ficar trabalhando desnecessariamente com frações. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é trocar a linha 1 com a linha 3, né? Porque aqui já tem esse pivô menos 1, vai ficar muito mais fácil de trabalhar com ele. Então, vamos trocar a linha 1 com a linha 3. Então, a linha 2 fica intacta. Essas duas linhas, então, foram trocadas de lugar. Ok. Então, vamos anular agora, né, o que está abaixo desse pivô menos 1. Então, vou anular esse 5. Para anular esse 5, eu tenho que pegar a linha 2 mais 5 vezes a linha 1. E para anular esse 7, eu vou pegar a linha 3 mais 7 vezes a linha 1. Então, vamos lá, vamos fazer essas contas. Então, a primeira linha fica intacta. A segunda fica, então, 5 menos 5, 0. Menos 3 mais 15, 12. Menos 13 mais 55, 42. E 0 menos 15, menos 15. A última linha, então, vai ficar 7 menos 7, 0. 1 mais 21, 22. 0 mais 77, 77. E 10 menos 21, menos 11. Ok. Então, o que eu vou fazer agora, certo? Eu vou pegar, né, e multiplicar a primeira linha, né, por menos 1, que é a mesma coisa que pegar o negativo dela, só para a gente conseguir transformar esse pivô já em 1. E aí, a gente já vai ter esse pivô, né, com a coluna dele toda 0. E aí, vou transformar esse 12, né, num pivô 1. Então, vou dividir a segunda linha por 12. Então, a terceira linha ficou intacta. A primeira linha, então, ficou 1, menos 3, menos 11, 3. Então, só troquei o sinal dela. E a segunda linha eu vou dividir por 12. Então, aqui eu vou ficar com 0. 12 dividido por 12, 1. 42 dividido por 12, que simplificado, né? Vai dar 7 meios. Então, porque eu dividi, né, o numerador e o denominador por 6. E menos 15 dividido por 12, que se eu dividir o numerador e o denominador por 3, eu chego no menos 5 quartos.
Ok, então eu já estou com esse pivô 1. Agora, o que a gente tem que fazer? Anular a coluna dele, certo? Então, vou anular esse 22 e vou anular esse menos 3. Para anular o menos 3, o que eu vou fazer é pegar a linha 1 mais 3 vezes a linha 2. E para anular esse 22, o que eu vou fazer é pegar a linha 3 menos 22 vezes a linha 2. Então, vamos fazer essas contas. A linha 2 fica intacta. A linha 1, então, ela vai ficar 1 menos 0, 1. Então, estou pegando ela mais 3 vezes a linha 2. Menos 3 mais 3, 0. Menos 11 mais 21 meios. Menos meio, depois de fazer as simplificações. E 3 menos 15 quartos, menos 3 quartos. A última linha, então, lembrando, estou pegando ela menos 22 vezes a linha 2. Então, eu vou ficar com 0 menos 0. 22 menos 22, 0. 77 menos 22 vezes 7 meios, então fica 77 menos 77, 0. E aqui vai ficar menos 11 mais 22 vezes 5 quartos. Então, vai dar 33 meios depois das simplificações. Só que o que acontece, certo? Essa última linha é uma linha inconsistente, né, do sistema. Por quê? Se eu passar ela de volta para a linguagem de sistemas lineares, a gente fica com 0 vezes alfa 1, mais 0 vezes alfa 2, mais 0 vezes alfa 3, igual a 33 meios. Só que 0 vezes alfa 1, mais 0 vezes alfa 2, mais 0 vezes alfa 3 é 0. Então, eu estou falando que 0 é igual a 33 meios. Isso é impossível, né, de ser satisfeito independente dos valores que eu atrelar a alfa 1, alfa 2, alfa 3. Então, como, né, a gente chegou nessa equação impossível, o sistema linear não tem solução. E aí, se ele não tem solução, o que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que o vetor V não pode ser escrito como combinação linear dos vetores V1, V2 e V3.